diz o ditado que uma imagem diz mais que 1000 palavras, onde nós poderemos ver nesses slides os efeitos dos fluidos criados pelas correntes mentais. E o nosso tema hoje é obsessão, que é, ao que tudo indica, o tema mais empolgante, é o tema que mais nos diz respeito a nós, seres humanos, na atualidade. Aqui nós temos um quadro onde aparecem aquelas regiões que André Luiz chamou de umbrais. Aliás, é uma linguagem comum no mundo espiritual. Existe uma região que envolve o planeta Terra que os espíritos chamam de espaço das nações. Muitos espíritos usam a expressão o espaço, mas nessa região eles chamam de espaço das nações. Envolve todo o planeta terrestre. E parte desse espaço são regiões com essas características. Aqui nós vamos começar, tipo assim, uma historinha. Certo? Então nós vemos aqui uma festa, um ambiente festivo, né? E esse cavalheiro aqui vai ser o herói da nossa história. Vejam só, amigos, o que nós pensamos, e quando pensamos intensamente, nós criamos as correntes mentais, nós criamos uma matéria mental que os espíritas chamam de fluidos. Só que esses fluidos, por exemplo, numa corrente elétrica, eu tenho um fluido que não pensa. Corrente elétrica é apenas uma cadeia, um deslocamento de elétrons a 300 mil quilômetros por segundo. Vocês não pensam. Esses fluidos mentais, eles são algo mais, porque a corrente mental, ela pensa, ela tem como origem um pensamento, ela é a expressão fluídica de uma ideia. Então, quando nós pensamos alguma coisa, pensamos em alguém, nós enviamos uma corrente mental, e essa corrente mental transforma o éter numa matéria mental, nós chamamos de fluidos, só que esses fluidos são fluidos inteligentes, né? Então nós vemos, passa uma dama e esse cavalheiro começa a emitir pensamentos de baixo nível em direção a essa moça. Então, o que acontece? Se ela se sintonizar com os pensamentos desse cavalheiro, ela absorve esse material fluídico, porque a nossa mente, ela é transmissora e receptora. É diferente, por exemplo, da antena do rádio, da televisão, que só transmite. A nossa mente transmite e recebe. Então, ela vai, por assim dizer, absorver essa matéria mental ou essas imagens mentais e ela vai sentir, vai decodificar a informação como se fosse um e-mail. Ela recebe a informação e na sua mente são as chamadas formas de pensamento, né? Tá? Aí, vamos lá ver. Terminou a festa e o indivíduo volta para a vida profissional. Nós vemos que isso aqui é um ambiente de escritório, né? E nós vemos que ele continua a gerar formas de pensamento, e essas formas de pensamento, essas transmissões, vão sintonizar espíritos que têm afinidade com esses pensamentos. Então ele já ganhou aqui uma companhia espiritual. Meus amigos, é exatamente assim que acontece. Eu estava observando aqui os espíritos trabalhando no passe, né? Como eles criam uma faixa magnética e
como não se tem uma sala fechada, eles fecham magneticamente. Então fica um campo fluídico e os espíritos vêm ajudar os médiuns e fazer outros trabalhos que não dá para se observar em detalhes, né? Bom, então veja, o indivíduo voltou da festa e já ganhou uma companhia. Meus amigos, exatamente assim que acontece. É uma expressão fidelíssima do nosso dia a dia. Então, o nosso mundo, o problema do nosso mundo hoje é a obsessão. É o maior problema, é o problema universal. Aqueles terroristas que lançam bombas, enche o corpo de bombas e vai para o mercado público. Tá? E explode a si mesmo e todo mundo está em volta. O que é isso? É uma formidável perturbação espiritual. Agora, aqui nós, vou pedir desculpas, amigos, alguns quadros são um pouco fortes, mas eles são absolutamente fidedignos. Isso é a expressão da verdade. Então, em obsessão, nós temos duas situações, e isso todos nós médiuns precisamos estar atentos para isso. A obsessão, ela se equilibra em dois patamares. O primeiro foi aquele espírito que nós apresentamos no quadro anterior. O primeiro é a exploração. O sujeito era fumante, era alcoólatra, era toxicômano, etc, etc. Então ele procura alguém com que ele se sintonizar e acha assim de baseado. Tá? Dá até para escolher qual é o mais simpático. Qual é o objetivo? Uma exploração fluídica. Ele não tem nada, muito ao contrário, ele até zela pelo seu, digamos assim, o seu aparelho, né? Quando eu era criança, perto da minha casa tinha um rio. E para atravessar esse rio tinha uma tábua. Então era uma das alegrias da garotada, era atravessar o rio em cima da tábua e não cair no rio, né? E tinha um bêbado que ele chegava assim, ele balançava lá, ele balançava para cá, e tem a impressão que na visão dele a tábua ficava se mexendo, né? Aí ele, num dado momento, ele achava a tábua, passava rápido, todo cambaleando e não caía no rio. E nós, meninos, às vezes caímos no rio, né? Então, por que razão? Esses espíritos obsessores, de certa forma, eles têm cuidado no caso da exploração. Agora, aqui nós já temos espíritos, já não é a questão da exploração, é a questão da vingança. São dois móveis da obsessão. Exploração. Eu sou um jeito que adorava o barzinho da esquina. Perdi o corpo físico, vou lá para o barzinho e continuo no mesmo lugar. Agora eu me afinizo com as pessoas do barzinho e faço parte. Passo a absorver as emanações fluídicas e mentais dos frequentadores do bar. Meus amigos, eu não estou criticando ninguém, nem o bar, no nosso estudo, né? Agora, aqui nós já apresentamos um quadro mais grave, onde há espíritos cruéis preparando para um ataque cujo objetivo é prejudicar a pessoa, não é exploração. Vejam só que coisa interessante. Todo mundo conhece um ditado. A Dona Maria disse cobras e lagartos da Dona Teresa. De onde vem a expressão cobras e lagartos? É porque essas formações fluídicas são chamados miasmas mentais. Eles aparecem às vezes com expressões, com formações, com ideias, pensamento, que tem a cara de cobras e lagartos. E alguma pessoa, ou muitas pessoas, com uma visão mediúnica, perceberam isso e criaram um ditado. Eu nunca vi um ditado tão preciso como esse.
que diz que a dona fulana diz cobras e lagartos da dona cigana. É uma grande verdade. Então, o que fazem os espíritos perturbadores? Eles começam a semear intrigas. Qual é o objetivo? É desestabilizar a vida mental daquela pessoa, para que ela fique fragilizada. E uma pessoa mentalmente fragilizada é mais fácil de ser explorada. É por isso que Jesus nos advertia: orai e vigiai para não cairdes em tentação. Então, se não oramos e vigiamos, somos tentados. Aqui vem o ambiente doméstico. Então, os espíritos perturbadores, quando há receptividade, meus amigos, por que tanto nós batemos na tecla? O evangelho no lar, primeiro mundo. Pais, eu sei que não é o caso de você, mas pais que têm filhos pequenos. Aqui quase todos os pais aqui presentes têm filhos mais velhos, né? Os filhos pequenos, convém que os pais ou façam o evangelho com eles, ou façam uma aulinha de moral cristã, porque ler o evangelho segundo o Espiritismo, a criança pequena não entende. Então você faz um estudo dentro da linguagem infantil. Ah, mas eu não tenho vocação para isso. Tudo bem. Há N centros espíritas, eu conheço um que eles dão aula para 250 crianças aos sábados. A escolinha do centro tem 250 crianças matriculadas. É um trabalho assim excepcional. Então, um lar onde a família não ora junto, os filhos não têm educação espiritual, não se lê, não se tem uma biblioteca espírita, não se assina uma revista espírita. Meus amigos, é tal história. Quem não domina é dominado. Quem não influencia é influenciado. Nós vemos que as pessoas, claro, nós espíritas temos uma divisão do mundo diferenciada. Mas o que nós vemos na nossa sociedade? As pessoas vivem para as coisas do mundo, são homens do mundo, cidadãos do mundo. Não estou dizendo que não devamos cuidar das nossas coisas humanas e materiais. Devemos sim, é até um dever, uma obrigação. Mas não só. É pés da terra, mas os pensamentos do céu. Porque somos espíritos eternos, somos cidadãos do universo, temporariamente domiciliados na terra. Esse domicílio vai acabar, é só uma questão de tempo. Então, a nossa sociedade vive para as coisas do mundo. É o chamado império dos sentidos e a carta do dinheiro, das projeções socioprofissionais. É uma coisa lamentável. Então, vejamos o que é um ambiente doméstico. Falamos disso no outro dia, naquele tema, está aqui no DVD, sobre nosso lar. Meus amigos, quando nós oramos no nosso lar, nós expulsamos essas formações fluídicas. Quando uma dona de casa, uma mãe de família responsável, ciente das suas responsabilidades, desejosa de ter a sua casa física e fluidicamente limpa, e faz uma faxina, ela elimina esses fluidos. Mas se as pessoas preferem o fumo, o álcool, a droga, a maledicência, etc., etc., o Espírito sopra onde quer, nos ensinou Jesus. O que é que acontece com os alimentos? São miasmas mentais. Os homens não percebem, mas que influenciam toda a casa. Pelos próprios habitantes da casa ou por aqueles espíritos interessados no processo obsessivo. Qual é a técnica da obsessão? A técnica da obsessão
É bom a gente aprender isso, né? Porque aí a gente vai com o espiritual, vai poder pôr em prática. É baixar o teu fluídico, o teu vibratório. Primeiramente o teu vibratório, que consequentemente o teu fluídico. Então, baixar as correntes mentais para níveis mais primários. E esses espíritos trazem esses elementos para o interior da casa. Aí alguém diz assim, mas não pode um espírito lá fazer uma limpeza na casa, como se os espíritos fossem faxineiros. Meus amigos, vejam bem, você pega um porquinho, você vai lá no chiqueiro, pega um porquinho, traz para a banheira da sua casa, dá um banho dele com sais perfumosos, deixa o porquinho lindo de morrer, o lacinho de fita cor-de-rosa e solta o porquinho. O que acontece? Ele volta para o chiqueiro. Porque aquilo é o ambiente, é o habitat do povo. Vocês desculpem, não há como abordar a problemática da obsessão sem usar imagens fortes, não tem jeito. Então, você afastar essas formas, pensamento, ou esses miasmas mentais, fluídicos, e novamente os habitantes da casa e os seus visitantes espirituais, no minuto seguinte, eles reiteram esse ambiente nefasto. Meus amigos, nós somos pessoas do mundo, e o mundo é como é. Não somos a palmatória do mundo, e se tivesse em nosso poder mudar a imagem do mundo, mudaria, mas por hora não temos essa competência. Aqui está um ambiente festivo. Seria o quê? Uma boate, um barzinho, um ambiente onde pulula o elemento feminino, etc, etc. Então nós vemos aqui o obsessor envolvendo essa dama em fluidos que ali está porque quer. Então ela absorve esse material e passa a distribuí-lo com os presentes. Aí o indivíduo voltou da noitada, né? É um homem moderno, é um homem liberado, né? Um homem chique. Então ele voltou da noitada e nós vemos aqui os chamados vapores etílicos, fluídicos, a contraparte fluídica do álcool material, por um efeito puramente mental. E as imagens que ele traz, e lamentavelmente, para o seu ambiente doméstico. Meus amigos, desculpa, eu volto a pedir desculpa, mas não tem jeito. Obsessão é um tema forte e que nós temos que ser realistas com ele. Sabe, nós pais queremos o melhor para os nossos filhos. Aí nós mandamos nossos filhos às melhores escolas, pagamos plano de saúde melhor possível, etc, etc, etc. Boas roupas, viagem de férias. Então, materialmente, nossos filhos têm tudo. E no fundo, não tem nada. São os pais emblemáticos que se preocupam com o filho ser humano, absolutamente divorciado do filho Espírito Eterno, provisoriamente posto sob a nossa responsabilidade. E aí nós chegamos no mundo espiritual, quer dizer, tudo aquilo que nós temos para os nossos filhos tiveram um valor muito modesto. Não tivemos tempo de falar de Jesus para os nossos filhos. Isto é muito lamentável. E é o quadro que nós vemos, as imagens mentais da noitada do cavalheiro ali, com cara imbecilizada. Por outro lado, nós vemos o triste quadro do meretrício. Evidentemente, são situações especiais. Não significa que todas aquelas nossas irmãs
que procuram ser infelizes, fazem planos, e seja por uma necessidade, mas existe também mulheres que ficaram jovens e sem recursos, e às vezes procuram aquele caminho que chamam irônica, deve ser uma ironia, chamar de vida fácil. Eu não sei se o meretrício é vida fácil, deve ser muito difícil, a começar pelo processo obsessivo. Aí nós vemos a nossa irmãzinha, onde aparece o cigarro, o álcool e o ambiente fluídico e os espíritos exploradores. Eram notívagos, eram beberrões, eram gozadores da vida, perderam o corpo físico. Dá-se dó vermos a imagem de cidadãos que eram homens chiques, elegantes, latifundiários, doutos na terra, e que surgem no mundo espiritual por verdadeiros mendigos espirituais, porque encarnados eram mendigos do espírito, embora fossem situações privilegiadas do ponto de vista econômico. E é o ambiente que essa irmãzinha traz para a sua psicosfera, para o seu ambiente espiritual. E quem vai conviver com essa criatura vai dividir esse ambiente. Meus amigos, dura lex sed lex. A lei é dura, mas é lei. Lei espiritual, lei divina. Quem se mete com porco, farelo come, diz o ditado da minha terra. Aqui nós temos uma imagem do obsessor ignorante, aquele ser embrutecido, que se chama boçal, não é isso? Esses são espíritos que apenas buscam sensações. E aqui nós temos o espírito inteligente. Veja, esses espíritos, a nossa visão, eles têm uma aura que lembra o ferro em brasa. Por que razão? Já há uma certa luminosidade, porque eles desenvolveram a inteligência. E por que o ferro em brasa? Porque as frequências avermelhadas são frequências mais lentas. Nós já, quando falamos aqui sobre os segmentos atômicos na intimidade dos átomos, nós falamos que as cores são fortemente ligadas do vermelho ao ultravioleta numa escala segundo a velocidade da luz. Os padrões de cor. Aqui é semelhante. Então, esse espírito é muito inteligente. Então ele tem uma psicosfera, parece ferro em brasa, mas é um vermelho tênue, né? Ele está a caminho da luz, mas deu só o primeiro passo, que é o desenvolvimento da inteligência. Aí está o nosso amigo agora, abraços, primeiramente abraços opostos, né? É com o álcool, o alcoolismo. Então nós vemos as formações fluídicas e vemos o espírito que faz dele um caneco vivo. Meus amigos, nós precisamos, não significa que se a gente vai a uma festa e ergue uma taça de vinho, bebida destilada ou de chope, não significa que você se tornou um caneco vivo. Mas precisa ter cuidado. Lembra daquele 0,2 da lei seca, o bafômetro, né? Até 0,2 as autoridades da polícia de trânsito deixam passar, né? Acima começa a dar encrenca. Então, aqui é uma situação parecida. Como esses fluidos etílicos
a transformação dele do estômago humano até se tornar um fluido para o espírito absorver, eficaz. Meus amigos, eu vi isto em materializações. Os espíritos nos trouxeram espíritos desencarnados de alcoólatras para que nós estudássemos. É uma cena terrível, é uma cena dolorosíssima, porque a necessidade no mundo espiritual, ela é centuplicada. Por exemplo, uma pessoa que fuma, eu fumo, eu sei que eu vou morrer do cigarro, mas não consigo parar de fumar. Veja bem, o problema não é morrer do cigarro, porque você vai morrer de alguma coisa, né? Pode ser do cigarro, pode ser um atropelamento na rua, ou uma bala perdida. Você escolha, né? Tem assim um cardápio, você escolhe, você quer deixar esse mundo. O problema não é deixar esse mundo, é viver com as sequelas. Esse é o problema. Esse é o problema. Porque a pessoa fuma, destrói as suas virtudes pulmonares, perde capacidade respiratória e fica naquele sofrimento que às vezes anos e anos, e sofrendo cada vez mais. Para quê, meus amigos? E o que acontece? Aquele espírito desencarna, aquela vontade de fumar, que era difícil como encarnado, se multiplica por 100, centuplica-se. Porque o corpo perispiritual é brutalmente mais dinâmico do que o material. Então, é uma situação assim de chorar, dá dó. Desculpa, nós não temos assim. Não há como deixar de ser contundente a falar de assunto dessa natureza. Então aí está o nosso herói, abraço com o alcoolismo. Aí o que acontece? Ele começa a ficar mais sutil. Ele começa, pela sintonia muito profunda com os obsessores, ele começa a ver os obsessores. A gente vê um alcoólatra numa praça pública, conversando com uma pessoa, ele está conversando mesmo. Ele está meio lelé da curva, não. Ele está vendo mesmo, porque a afinidade foi tão profunda que ele começa a ter um desdobramento psíquico e enxergar os obsessores. Aí está aqui ele com uma arma na mão, tentando matar os espíritos. É um pouco complicado, né? Um pouquinho complicado. Os espíritos são ad eterno. E algumas formas de animais. Esse assunto, a licantropia, é um assunto vastíssimo para nós estudar. Esses espíritos que apresentam formas de animais, por que razão? Porque eles foram animais no passado. Então eles guardam na sua retina aquelas imagens animalescas que se misturam com as imagens hominais. Então eles aparecem, e eu quero que é daí que surgiram as fantasias do Frankenstein, do lobisomem, da mula sem cabeça. É meio complicado, né? Como é que a mula vai enxergar essa cabeça? Aí surge aquela pessoa bondosa, puxa, o Marquinhos está mal, né? Por que não leva lá no centro espírita? As coisas acabam chegando no centro espírita, né? Ou vem o paciente diretamente, ou vem os espíritos. No meu caso aqui, do trabalho da casa, né? No primeiro momento, vejam, os médiuns com as suas proteções espirituais, é como um escafandro psíquico, né? E aqui as formas de pensamento envolvendo a pessoa que nem aceita o tratamento. Aqueles ovotes, que André Luiz chamou de ovote, mas isso é rotineiramente dado nos cursos no mundo espiritual, usa-se abertamente a expressão ovote. São espíritos que perderam a forma física pelo monoideísmo. Então a mente dele projetar o corpo espiritual
projeta só uma ideia, e é comum os obsessores trazerem esses espíritos para a aura do médium. Aí vem uma terapia. Olha, meus amigos, não existe no universo terapia mais eficiente do que o trabalho. Meus amigos, trabalhar é sinônimo de orar. Aprendamos isso para sempre. Trabalho é o sinônimo de orar. Todo trabalho construtivo é divino. Então nós nos sintonizamos com as esferas superiores quando trabalhamos, e é a melhor terapêutica para começar a trazer para os eixos o nosso amigo. Aqui ele já aparece livre, entretanto a sua psicosfera está carregadíssima, né? Só aí é que a água fluidificada e o passe são eficientes. Um paciente, abraços totais com obsessão, água fluidificada e passe não funciona. É até temerário, porque você está passando fluidos e quem vai absorver aquelas energias são os obsessores, não é o paciente. Agora, quando ele já está livre só com a sua psicosfera carregadíssima, aí é a hora em que o passe e a água fluidificada são eficientes. E aí, tá vendo, cara? Gostou, né? Tá vendo? Agora ele achou o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então nós vemos os padrões mentais como se alteram. Meus amigos, nunca esqueçamos Jesus em nossa vida. Nunca esqueçamos o Criador. Nos lembremos dele, de ambos, todos os dias. Isso nós só teremos a ganhar com isso. Agora o oposto, né? Livre da obsessão, ele desdobrado, a casa saturada de fluidos positivos. Queira Deus que ele se esforce para conservar esse ambiente, né? Aí vejam só, amigos, o obsidiado, o centro espírita ajuda, mas é indispensável a terapêutica médica, porque as células precisam de socorro. As lesões físicas deixadas pelo fumo, pelo alcoolismo, pela toxicomania, pelos estupefacientes, aí vem a ajuda externa, de fora para dentro, da terapêutica médica. E aí está o cidadão que ama a terra, né? Nós vimos no quadro anterior a ajuda que o médico sério, responsável, que se preocupa com a saúde do seu paciente. Vejam a assistência espiritual que ele tem, sempre. Agora, não é só o profissional de nível universitário que tem essa assistência. Aqui um trabalhador rural, né? Aquele que ama a terra, faz uma horta, fica uma horta linda. Toda coisa que eu planto é aquele chamado olhar de seca pimenteira, que não vai nada para frente. Há pessoas que fazem os vasos de planta em casa mesmo.